Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de certificação AZ900. Pessoal, para essa aula vamos falar sobre serverless, a parte 2. Eu vou aproveitar que eu cometi um erro na aula passada e justamente por causa disso eu bolei esta aula que não ia existir. Então, com base no erro meu, para poder me redimir e corrigir também, né? Toda vez que a gente errar, temos que consertar, né, e explicar direitinho. Então, esta aula aqui é com base em um erro que eu cometi na aula passada. Então, também para esta aula nós vamos acessar o portal do Azure e vamos criar ali um container instance para vocês também entenderem um pouco mais. Então, eu vou passar rapidamente pelos slides aqui, vou ser bem rápido do que eu de costume, para a gente poder entender aqui o erro que eu cometi na aula passada. Teve um erro e eu vou corrigir agora. Eu confundi, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, está aqui o slide que eu cometi um erro na aula passada. Na aula passada eu falei os principais serviços de servers do Azure, eu trouxe aqui algumas coisas para vocês entenderem, tá? Que eu fui até além demais. Então aqui eu falei que Azure Container Instances, ele é um exemplo de serverless. Está errado, tá, pessoal? Na verdade, aqui era para eu ter colocado o Azure Containers Apps, tá? E não o Container Instances. Vamos ter, eu acho que dependendo de quando você vê essa aula, já tem aqui na playlist do nosso curso uma aula sobre container, onde vamos sim falar sobre o Azure Container Instances, o Azure Container Apps e o AKS, que é o serviço aí de Kubernetes gerenciado na nuvem da Microsoft, tá? Então, corrigindo aqui, tá? O Azure Container Instances, porque eu montei essa aula aqui. Eu poderia só corrigir, colocar ali um comentário no vídeo, mas eu aproveitei até da minha gafe aí, do meu erro, para poder montar uma aula e esclarecer isso para vocês. Na verdade, era para eu ter colocado ali apenas o Container Apps, que o Container Apps, sim, ele é serverless e não Container Instance. Mas foi até interessante. Por quê? Então, vamos entender o porquê aqui eu estou montando essa aula para a gente poder entender melhor. O Azure Container Instances. Problema 1. O Azure Container Instances não é considerado serverless caracteristicamente, tá? Como eu falei na aula passada, ele não é serverless, ele é PaaS. Por quê? O Azure Container Instance, ele não é considerado um serviço serverless de forma técnica, como define a própria Microsoft. Por quê, Diego? Não possui escalabilidade automática baseada em eventos. Fica tranquilo, tá, pessoal, que na aula que vamos ter aqui, vocês vão ver daqui a pouco aí em seguida, temos aula onde falamos profundo para o contexto de AZ900, falamos sobre o Container Instances, falamos também sobre o Container Apps e o AKS, tá? Então, não é para você entender tudo aqui sobre eles agora, só para você entender o serverless e o PaaS. Principalmente porque essa aqui é uma aula de correção, então entender o porquê o Container Instance não é serverless, tá? E vamos criar um daqui a pouquinho, segura aí. Deixa eu dar um golinho na minha água, permitam-me. Bora lá. Então, por quê? Ele não é serverless. Não possui escalabilidade baseada em eventos. O Container Apps, ele tem. Que é o KEDA, né? Uma tecnologia que a Microsoft, se não me engano, desenvolveu junto com parceria com a Red Hat, tá? Que é uma escalabilidade com base em eventos. Você define e provisiona manualmente CPU e memória, tá? Isso aqui também é um ponto interessante aqui, apesar de... quando você define ali... Quando você está criando um recurso no Azure, onde ele pede para você definir recurso como CPU, memória, geralmente ele vai cair mais para o lado de um PaaS, tá? Mas não é uma regra geral. O Container Apps também você cria, apesar de criar o CPU, definir lá um poder computacional, ele é serverless, tá? Não abstrai a lógica de execução ou a coordenação de múltiplos containers. Não há modelo de execução baseado em eventos como no Azure Function ou Container Apps, tá? Eu vou passar rápido aqui porque a gente vai criar um container, eu não quero me demorar. Então, Container Instances, problema 2. Eu coloquei aqui entre aspas. Mas como ele abstrai a parte física do gerenciamento, pode haver discussões. Isso daqui está errado. Por quê? Porque a abstração de servidor é diferente de um serverless. Tá? Não é porque algo abstrai ali o servidor, ele é automaticamente serverless. Não, tá? Não é assim que é definido, principalmente a caráter aí de literatura. Então, assim, correção. Embora o Container Instance abstraia a infraestrutura, você precisa gerenciar a VMs. Isso não é suficiente para que ele seja classificado como serverless, tá vendo? Você não precisa gerenciar VMs, tá? Mas isso não é suficiente
para que ele seja classificado como serverless. Como eu falei aqui agora há pouco, né? Não é porque ele abstrai o poder ali computacional que ele é serverless. Seguindo, o Web Service, por exemplo, também abstrai servidores, certo? Mas são PaaS, não serverless. O termo serverless exige, presta atenção aqui, pessoal, execução sob demanda, escalabilidade automática, pagamento apenas por uso real, como falamos na aula passada, e sem alocação prévia de recursos, tá? Esse sem alocação prévia de recursos, há discussões, tá, pessoal? Mas vamos seguindo, vocês vão entender perfeitamente. E aqui, a abstração de servidor é diferente de serverless. Abstrai o servidor, a abstração, né, de um servidor não torna um serviço automaticamente serverless. Para ser serverless, é preciso ter execução sob demanda, voltamos a falar. Sobre execução sob demanda, escalabilidade automática e a cobrança apenas pelo uso real. Perfeito? Seguindo, quero passar rápido pelos slides para ver se dá tempo aqui a gente criar um containerzinho lá no portal. Então, conceito correto. Então, um resumo aqui, né, para a gente gerar gatilhos. Serverless, escalabilidade automática e execução baseada em eventos, basicamente. Plataforma como serviço abstrai a infraestrutura, mas requer alocação de recursos, como o App Services. O Azure Container Instances, classificado como PaaS, não como serverless, perfeito? Olha lá. O Azure Container Instance é classificado como PaaS. Perfeito, pessoal? Por quê? Apesar de abstrair a infraestrutura, você não precisa configurar ou gerenciar VMs. Ele não é considerado um serviço serverless, pois não possui. De novo, voltamos aqui a ser repetitivo para entrar na nossa cabeça, né? Ele não possui escalabilidade automática, nem modelo baseado em eventos. E nem modelo de execução baseado em eventos, tá bom? Portanto, não deve ser tratado como serverless, mesmo que, de forma superficial, pareça ter algumas semelhanças. Fica até o final que você vai entender. Olha isso. O Azure, já por si, né, naquele slide que eu errei, que eu coloquei Container Instances, era para eu ter colocado Azure Container Apps, tá? Então, eu só troquei ali o nome, mas vamos lá. Então, o Azure Container Apps é plataforma serverless, uma plataforma serverless para containers, perfeito? Ele tem a escalabilidade já automática, né? Ela tem a escalabilidade automática baseada em eventos, como o KEDA, que é uma tecnologia, que não me falha a memória, é isso mesmo, ele foi desenvolvido aí junto com a Red Hat, que é uma tecnologia ali de escalabilidade baseada em eventos. Vamos falar um pouco disso lá na aula, que vamos comparar os 3 serviços aí que utiliza container, tá? Então não se preocupa agora. Aqui é para a gente entender aí, finalizar e corrigir sobre a aula passada. Modelo de pagamento, você não gerencia a infraestrutura e paga pelo uso real, tá? Então, fechando aqui, ó. Então, portanto, a resposta para a prova Z900, né, será serverless para o Container Apps e PaaS para o Container Instance. O Azure Container Apps é uma plataforma gerenciada que permite executar aplicações em container com escalabilidade automática, sem precisar configurar VMs, cluster ou orquestração. Por isso ele é considerado serverless, embora tecnicamente seja um tipo de PaaS gerenciado com características serverless, beleza? Então tá aqui, ó, o botão da documentação, pessoal. Na documentação da Microsoft você vê que ela define aí o Container Apps como um serverless PaaS, tá? Poxa, Diego, então você está confundindo, é serverless ou é PaaS? Você vai entender no último slide. Olha isso, a hierarquia da classificação, e aqui é bem importante. Olha isso, pessoal. Na documentação oficial da Microsoft e nas provas de certificação do AZ900, quando um serviço possui características de serverless PaaS, ele é serverless e é PaaS, que a gente falou na aula passada, a classificação oficial será serverless, perfeito? Se esse for seu modelo principal de entrega. Então, assim, geralmente quando esses recursos, essa tecnologia, ela for um serverless PaaS, né, um serverless com características de PaaS e eles compartilham ali os dois, ele vai ser sempre serverless primeiramente, perfeito? Olha isso, como entender essa hierarquia de classificação? Pense assim, se o serviço for serverless, ou seja, ele vai ser serverless se você não gerencia a infraestrutura, ele escala automaticamente, você paga apenas pelo uso real, pelo consumo, né, e não pelo tempo ocioso, falamos na aula passada, e ele é executado sob demanda. Lembra que o serverless é ideal para cargas intermitentes, cargas que é sob demanda, né, e não que fica ali provisionado, né, sustentando um serviço, né, como é que a gente fala? Um recurso que está em execução contínua, né? Vou precisar sustentar aqui uma aplicação, um site que precisa de execução contínua, né? Então, isso aí está mais para um PaaS. Aqui no serverless não, é mais sobre gatilhos, é mais sobre uso sobre demanda, né? Falamos aqui na aula passada. Então,
e ele é executado sob demanda, então ele é oficialmente classificado como serverless, mesmo que use componentes PaaS por baixo dos panos. Perfeito? E para fechar, para dar tempo a gente criar o nosso container instance, olha lá que legal. E esse aqui é o slide importante. Deixa eu ver se eu consigo só subir aqui. Olha aqui, ó. Para fechar, então, e a gente entender aqui um bom exemplo, pessoal. Serviço, Azure Function. Tem característica de PaaS? Tem. Ele tem característica de PaaS, fornece ali uma plataforma de desenvolvimento. É serverless? Sim. Então ele é serverless primeiramente. Então, para a prova, para o dia a dia é serverless. Perfeito? Container, Azure Container Apps. Tem característica de PaaS? Tem característica de PaaS. Ele é serverless? Sim, ele também é serverless. Então ele é serverless. Então se o serviço ele for PaaS e serverless, então para a prova vá como serverless, beleza? Poxa, Diego, por que você está explicando isso? Está confundindo a gente? Eu preciso te passar a real e te ensinar para o dia a dia, para a vida de verdade, né? E para o teu dia a dia técnico. Então, a gente precisa abordar isso. Tem gente que não fala sobre essas coisas aí. Na maioria dos cursos de AZ900, ninguém vai abordar essas duas aulas como eu estou abordando aqui. Dificilmente, eu nunca vi, para ser sincero. O Logic Apps tem características de PaaS? Sim. É serverless? Sim. Então, ele é serverless. Perfeito? E aqui para fechar, Azure App Service. Tem características de PaaS? Sim. É serverless? Não. Então é PaaS. Azure Container Instance. Tem característica de PaaS? Sim. É serverless? Não. Então ele é PaaS. Então se o serviço ele for serverless PaaS, então para a prova, para o dia a dia, podemos sim afirmar que ele é primeiramente serverless, mesmo que compartilhe característica do PaaS. Perfeito, pessoal? Isso aqui é importante. Então para fechar, nós vamos aqui para fechar aqui um resumo que eu coloquei, né, Microsoft Serverless, aqui um resumo sobre como a Microsoft enxerga tudo isso para o nosso dia a dia e prova. Na classificação da Microsoft, Serverless é um subconjunto de PaaS, mas com requisitos específicos. Se um serviço atende os critérios de Serverless, essa é a classificação oficial usada na prova AZ900, mesmo que tecnicamente use componentes PaaS internamente. Perfeito? Foi o que a gente viu aqui no último slide. Então, Serverless é uma forma moderna de PaaS, em que o foco está em executar código, containers, workflows, sem se preocupar com servidores. Com a olha lá, pessoal, lembra que a gente pesou aqui, e vou repetir, com escalabilidade automática e cobrança por execução. Sempre que o serviço for 100% serverless, essa será a classificação oficial dele, tá? Mesmo que tenha a característica de PaaS, tá? Então, para fechar, né, lembre-se desses 3 pontos, né, que é bem forte aqui no serverless. Você não precisa gerenciar a infraestrutura, a escalabilidade é automática, né, você escala isso, por exemplo, o Azure Container Instance, diferente do Azure Container Apps. Já no Container Apps você consegue fazer aí uma escalabilidade até a 0, né, para você ter o benefício de pagar conforme o uso, que é também o último pré-requisito aqui que eu já ia comentar. Então, também você lembre-se que você precisa ter o consumo baseado no uso real, tá? E não pelo tempo ocioso. Temos que ter no mínimo esses 3 pontos aqui para que algo seja considerado serverless, tá bom? Vamos lá para o portal para a gente criar aqui eu não vou entrar profundo, é só para a gente criar rapidinho aqui um container instances, só para a gente ficar um pouco mais aware do que a gente estamos falando aí, tá? Deixa eu mudar aqui a minha tela. Vamos lá. Aqui na página, vamos procurar aqui por Container Instance. Deixa eu ver como é que está aqui na gravação. Tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Vamos lá. Então aqui a gente vai criar um container rapidinho, tá, pessoal? Não vou me aprofundar. Então vamos criar um container. Ele vai pedir aqui para a gente colocar... O zoom tá legal aqui na tela? Acho que tá, né? Eu consigo dar um zoom maior aqui para vocês, né, pessoal? Perfeito. Então, aqui eu consigo escolher a minha subscription. Qual que é o grupo de recurso, o resource group. Eu vou criar qualquer tipo teste 2, só para a gente colocar o nosso container. Eu vou colocar aqui o nome do meu container, um nome qualquer, eu vou colocar meu container. Será que ele deixa? Vamos ver. Perfeito. Eu vou colocar aqui na Europa, tá mais próximo de mim aqui, onde eu moro no momento. Não vou escolher nenhuma availability zone, é só para fazer um teste. Não vou me aprofundar em explicar esses SKU e tudo mais para vocês. Também não quero isso. Quick Start, né? Só para fazer um teste. E aqui tem até, pessoal, isso aqui é uma imagem teste da Microsoft aqui, ó, Hello World Test, tá vendo? Só pra gente ver como é que funciona. Aqui embaixo, ó, tem o tamanho da máquina, tá vendo que a gente escolhe, ó, o tamanho da CPU, qual que é o número de CPU de 1 a 32, qual o tamanho da memória de 1 a 256 de memória, e a GPU também aqui tá em preview, ó, é algo novo
Que legal, né? Bacana isso daqui. Então, eu vou deixar assim só para teste. Então, vou seguir. Na parte da rede, eu vou ter que deixar ela pública, né? Para a gente poder testar. DNS Label. Eu vou colocar aqui um nome qualquer. Meu container. Deixar meu container. Vou deixar tudo assim. Ó, a porta 80 já está exposta, né? TCP, para a gente poder fazer um teste. É só um teste simples. Não vou explicar nada sobre monitoramento. Não precisa, que é um teste rápido. Aqui também não preciso também falar sobre a chave de gerenciamento, porque é um teste. E aqui a tag também não preciso da tag. Então vamos criar aqui Vamos dar um OK, vamos seguir. Ele está validando o recurso para ver se passa. Deu certinho. Vamos clicar em criar o nosso container. Deixa eu ver aqui. Eu vou esperar pelo menos aqui uns 20 segundos. Ele é rápido, tá? Porque é um container, é bem rapidinho. Eu vou esperar uns 20 segundos. Se por acaso ele demorar, aí eu corto na edição, tá? Enquanto isso, ele tá ali criando o nosso container. Perfeito? Para que a gente usa? Eu vou usar esse container instance aonde? Pessoal, é muito usado, por exemplo, para testes, para protótipos, sabe, rápidos, fazer um teste rápido, um protótipo rápido. Como eu disse aqui, né, na aula passada, o container instance ele não é tão usado assim para ambientes pesados, massivos, né, que precisa de uma orquestração, tá? Ele é mais para um teste rápido. Você quer subir um container para testar um app, você quer configurar ali um container para fazer um teste simples sem precisar de orquestração. Então tu sobe um container instance. Se você quer fazer uma tarefa rápida, criar um batch, poxa, eu vou criar aqui um job de processamento para conversão de arquivo, para poder fazer uma limpeza no banco de dados, sabe? Coisa simples. Poxa, eu tenho aqui eu quero fazer uma hospedagem temporária, um evento, né? Ele já até criou o recurso, vou até clicar aí para ele aqui. Eu vou criar eu quero uma hospedagem simples para um evento, para um workshop. Então você pode subir aqui no container instance, tá? É uma coisa mais desse sentido, tá bom? Então, olha lá que legal. Então aqui, ó, ele criou o nosso container. Tá aqui o Resource Group, tá rodando, tá no norte europeu. Ele criou aqui um OS Linux, deu o nosso IP público, né? Que acessando esse IP ou pelo FQDN aqui, ele tem que abrir nossa página. Olha que bacana. Então tem ali a CPU, a memória, network e network bytes as transferências aqui da internet. Então, bora lá abrir. Será que se eu clicar aqui ele não fica clicável? Eu vou copiar aqui e a gente vai abrir aqui uma página para poder testar. Perfeito? Deixa eu trazer aqui pro lado de cá e levar para vocês aqui, ó. Vocês não estão vendo na outra tela aqui, tá, pessoal? Eu já vou puxar para vocês. Olha que legal. Aqui, ó. Puxando para vocês aqui, ó. Ele cria uma página web, né? Tá vendo? Ele criou aqui uma página web simplesmente com o nosso container. Olha lá, welcome, é container instance, e subiu o nosso container nesse FQDN aqui. Só pra gente testar, tá vendo? Então você pode subir uma aplicação, um teste, algo rápido, bem interessante, como eu falei, uma hospedagem temporária de um evento, de um workshop, sabe? Executar tarefas pontuais, coisa pequena assim nesse sentido, tá? Para ambiente de produção pesado assim, a gente não usa o container instance. Quando eu falo pesado, pessoal, no sentido de precisar de uma orquestração, tá? A gente não usa o container instance, tá bom? Pessoal, é isso. Finalizamos aqui. Eu só quis trazer essa correção aí pra gente ter o conceito certinho, né? Então foi até interessante eu ter cometido esse pequeno erro, essa gafe, na aula passada para poder ter essa aula aqui e explicar um pouquinho mais para vocês. Perfeito? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários alguma pergunta, alguma coisa pra gente conversar e eu te vejo daqui a pouco na próxima aula. Bora, porque tem muita coisa legal ainda. Tamo junto, pessoal.